Bom dia, meus amores. Vamos relembrar o que é frases. Nós já aprendemos que existem vários tipos de frases e podemos ficar surpresos diante de alguma situação. Então, nós podemos fazer perguntas, afirmar ou negar alguma coisa. Então, porém, na escrita, nós não contamos com esse recurso da voz. Nós precisamos usar códigos para diferenciar as frases. Aqui nós temos o texto Marcelo, Marmelo, Martelo. Marcelo vivia fazendo perguntas para todo mundo. Papai, por que a chuva cai? Mamãe, por que o mar não derrama? As pessoas grandes às vezes respondiam, às vezes não sabiam responder. Uma vez, Marcelo cismou com os nomes das coisas. Mamãe, por que eu me chamo Marcelo? Ora, Marcelo, foi o nome que eu e seu pai escolhemos. E por que não escolheram martelo? Ah, meu filho, martelo não é nome de gente, é nome de ferramenta. Por que não escolheram marmelo? Porque marmelo é nome de fruta, menino. E a fruta não podia chamar Marcelo e eu marmelo? Daí, alguns dias, Marcelo estava jogando futebol com seu pai. Papai, por que a bola se chama bola? Não sei, Marcelo. Acho que bola lembra uma coisa redonda, não lembra? Lembra sim. Mas e bolo? Bolo também é redondo, não é? Ah, essa não. Mamãe vive fazendo bolo quadrado. Então, Marcelo é um menino muito curioso, ele vivia fazendo muitas perguntas, porque ele queria saber o motivo das coisas, a origem das palavras, o porquê da origem daquela palavra, o nome daquela palavra. Então, ele era muito curioso. Então, ele foi brincar com o pai de bola e perguntou por causa do menino sobre a bola. E ele respondeu que é porque era uma coisa redonda, lembrava uma coisa redonda, né? Então, aqui nós temos a pontuação. Na pontuação, no texto que nós acabamos de ler, ele é formado por diversas frases e é um grupo de palavras faladas ou escritas de forma que dá uma ideia completa e com sentido. Então, essa ideia completa e esse sentido nós chamamos de frase. Aqui nós temos uma frase declarativa afirmativa que tem o ponto final. Tá? Então, aqui, frase declarativa afirmativa, nós temos: eu amo meu pai, meu amigo especial. Então, vai vir sempre com ponto final. Frase declarativa negativa, a regrinha é o não. Eu não gosto de Coca-Cola. Minha mãe não comeu o bolo todo. Então, lembra que declarativa negativa usa o não. Negação, negando. A exclamativa ele é um ponto que expressa a ideia de emoção, admiração, surpresa, espanto, susto, alegria. E também é usado quando nós fazemos um pedido ou damos uma ordem. E vem sempre no final da frase, tá? Nós temos aqui no final da frase, tá? Frase exclamativa. Que linda! Que pergunta sem sentido. Como essa bailarina é linda. Então está causando surpresa, admiração, alegria, emoção. Para poder a gente estar identificando o que é a frase exclamativa, tá? E logo em seguida nós vamos ter o ponto de interrogação, também é usado no final de frase, vai sempre enunciar uma pergunta, vai vir sempre com ponto de interrogação. Então, é frase interrogativa. E na frase interrogativa, nós temos: quem deixou o sapato fora do lugar? Qual o seu nome? Mas também tem outras. Que horas são? Quantos anos você tem? Qual é a cor do seu cabelo? Qual é a cor? Qual é a sua cor favorita? Este caderno é de português ou de matemática? Existem várias perguntas que nós podemos estar fazendo utilizando o ponto de interrogação. E aqui nós temos o travessão. Travessão ele é usado antes das personagens de um texto. Ele separa de forma clara a fala dos personagens e a fala do narrador. Então, quando vai ter travessão? Quando, antes dos personagens e antes da fala do narrador. Aí vai ter. Então, aqui nós temos travessão. Você me conhece? Ele responde: não me lembro. Então, tem o narrador e tem a personagem. Então dá para identificar, tá bom? E nós vamos ter também aqui os dois pontos. Os dois pontos indicam que alguma personagem vai falar. E também pode ser usado antes de uma explicação. Se o personagem vai falar e antes de uma explicação, aí nós vamos ter os dois pontos, tá? Então nós temos como exemplo assim: o homem respondeu e depois perguntou. Mas tem outras palavras, tá, gente? Outras frases. Aqui é só um exemplo para vocês terem mais ou menos uma noção.
Aqui nós temos a entonação. A entonação é de acordo com a nossa voz. É como se a gente estivesse dando uma ordem. Mas é um elemento essencial na frase escrita. E também os sinais de pontuação podem agir como indicadores de entonação. É ela, é ela, é ela, é ela, é ela. Então, nós temos o exemplo no livro. No número 1, Marcelo estava sempre questionando alguma coisa. De acordo com o texto, que mais intrigava o menino, que o fazia perguntar tudo aos adultos. Então, ele queria saber a origem das palavras, o porquê da palavra ter aquele nome. E no número 2, o que o pai do Marcelo respondeu ao ser questionado pelo menino sobre o nome da bola. Então, o pai do Marcelo já não aguentava mais tanta pergunta do Marcelo. Então, ele falou que acha que a bola lembra uma coisa redonda. Não lembra? Tornou a perguntar. Por quê? No texto do Marcelo, ele é um menino muito curioso. Então, ele fazia muitas perguntas. Ele queria saber o porquê de tudo, o porquê das palavras, a origem, como surgiu. No número 3, vocês vão voltar no texto e vão circular todos os pontos de interrogação. No número 4, leia a primeira frase que representa a fala do menino Marcelo no texto, tá? E classifique de acordo com a pontuação. E vocês vão dizer se é exclamativa ou frase interrogativa. No número 5, vocês vão escrever o nome dado à pontuação utilizada antes das falas de cada personagem. Lembra na explicação que antes da fala de cada personagem existe um ponto, que é o travessão. E vocês vão retirar do texto, no número 6, uma palavra polissílaba e criar uma frase exclamativa. No número 7, vocês vão marcar um X no ponto final que indica as frases declarativas, se é simples, afirmativas, pontuadas ou negativas. O ponto final está em 2 frases declarativas. No número 8, vocês vão reescrever essa frase. Amanhã eu irei ao parque com meus amigos, só que vocês vão escrever ela de novo, colocando na forma negativa, tá? Na frase declarativa negativa. Amanhã eu... Vamos botar. No número... Aí nós temos o texto. Erro de mãe. Era sempre a mesma coisa. Toda vez que eu ia almoçar, mamãe vinha com a mesma conversa. Menino, mastigue pelo menos 20 vezes. O alimento precisa ser triturado. Só avestruz espalha comida por todo lado. Não deixe de comer verdura e legumes. Thales, lave as mãos antes das refeições. Filho, não se esqueça de escovar os dentes após o almoço. E eu mastigava, comia verduras, lavava as mãos, escovava os dentes, deixava a mesa limpinha para evitar a lenga-lenga de sempre. Mas no jantar de segunda-feira, mamãe passou dos limites. Havia uma azeitona no pastel que estava comendo. Mastiguei e coloquei o caroço em cima da mesa. Mamãe então falou: Filho, o caroço a gente coloca no cantinho do prato. Eu olhei bem o prato, ele era redondo, redondinho. Olhei para a mamãe e achei que ela não estava brincando. Pensei comigo mesmo: coitada, ela não sabe coisas tão simples. E disparei: Mamãe, como eu vou colocar o caroço no cantinho do prato se o prato não tem cantinho? Então, o texto fala da cobrança da mãe, né? Os conselhos: mastiga direito, lava as mãos, para a gente se cuidar, para a gente ficar bem, né? Então, aqui no texto nós temos frases afirmativas. Vocês vão escolher uma frase declarativa afirmativa e copiar no número 9. No número 10, vocês vão marcar um X na frase que confirma que o próprio menino é o próprio narrador. Aí nós temos: filho, não se esqueça de escovar os dentes após o almoço. Eu olhei bem o prato, ele era redondo, redondinho. Só avestruz espalha ração por todo lado. Um desses 3 está dizendo que o menino é o próprio narrador. Então, para ele ser o próprio narrador, vocês vão ler no texto e vão ver. Quando ele fala assim: eu olhei bem o prato, ele era redondo, redondinho. Olhei para a mamãe, já estou dando uma dica para vocês poderem responder o 10, tá bom? No 11, aqui no número 11, vocês vão pontuar corretamente as frases. Vai pontuar com ponto final, ponto de exclamação ou ponto de interrogação. Na letra A menina almoça todos os dias no mesmo horário. Qual é o ponto? B, como você cozinha bem? Vai ver o ponto. Comprei frutas para a sobremesa. Por que você não lavou a louça? E, atenção, a comida está queimando. Então, vocês vão ver o ponto e vão pontuar corretamente, tá bom?